Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Muito bem, ouvintes. Qual é a sua ideia? É um programa do projeto de extensão da Universidade FUMEC. Hoje estamos recebendo a visita da doutora Elziane Campos. Titulada pela UNB, ela estudou e estuda o desenvolvimento de carreiras empreendedoras. Formada pela UFMG em Psicologia, fez o seu mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Ela está aqui hoje na FUMEC para realizar uma palestra para o mestrado de Direito, a turma de mestrado em Direito, e o título da sua palestra é O Desafio da Educação Empreendedora. Bom, estamos aqui, o professor Frederico Gabrichi e eu, Admir Borges, para conversar um pouco com ela. Não é isso aí, professor Gabrichi? Isso aí, Admir, mais uma vez aqui no programa Qual é a Sua Ideia?, que integra o programa de pesquisa desenvolvido aqui na Universidade FUMEC, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Design Instrucional e Inovação das Metodologias de Ensino. E como nós sempre fazemos, a pergunta inicial, professora Elziane, é: qual é a sua ideia sobre empreendedorismo no ensino brasileiro? Bom dia, professor Admir, bom dia, professor Frederico. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, a minha concepção, a minha tese, a minha ideia é a seguinte: vamos transformar a forma como a gente ensina o empreendedorismo nas instituições superiores. É possível, sim, promover uma educação empreendedora com os recursos que a gente já tem hoje. Para isso, é necessário ter uma abertura, né, para novas concepções de ensino e aprendizado sobre o empreendedorismo, mas elas são possíveis, elas são viáveis e a gente pode defender e aplicar elas sim no curto prazo, né? Vamos conversar mais disso para a gente entender qual que é essa proposta. Com referência a essa metodologia que deve ser aplicada para a educação empreendedora, nós temos um padrão metodológico próprio ou a gente está seguindo ou tem que seguir alguma coisa que já aconteceu em outros países que sabidamente, né, são empreendedores também? Legal, a gente precisa implementar e aprimorar as metodologias que a gente tem hoje. Fato é que para ensinar alguém a se tornar empreendedor, a gente precisa colocar essas pessoas em situações vivenciais, em situações práticas, em situações que simulem a realidade do mundo e do mercado e, portanto, do empreendedorismo. É necessário que as instituições de ensino, elas criem verdadeiros laboratórios de aprendizado para que as pessoas, os alunos, eles realmente consigam vivenciar e experimentar o que é a realidade de um empreendedor. Então seria a gente começar a implementar, tá? Sim, rotinas, processos que simulem a administração de uma empresa, sim, processos e modelos que simulem como seria fazer a venda e o comercial de alguma coisa, de algum produto, algum serviço. A gente precisa começar a colocar os alunos a criarem, a coordenarem, a gerirem e serem responsáveis por projetos. Todos esses aspectos são aspectos sim divulgados no ensino superior, só que subaproveitados. E isso precisa se tornar rotina sistematizada e continuada dentro dos programas de ensino superior. Só assim realmente a gente vai conseguir fazer com que os nossos alunos potencializem a sua capacidade de empreender e, portanto, venham a se tornarem empreendedores. Elziane, eu entendo perfeitamente isso e vejo que nisso há a necessidade da implementação de novas metodologias de ensino, principalmente novas metodologias usadas na sala de aula. Então, o que o professor deve fazer na prática para que o ensino do empreendedorismo seja efetivo? Legal, muito boa pergunta, Fred. Uma sugestão para que a gente comece pequeno e agora é o seguinte: um projeto.
defina um projeto real, em que a pessoa tem que ir para campo, ou seja, tem que ir para a rua, para poder investigar uma demanda que precisa ser sanada de algum público específico. Então vamos colocar a demanda de pequenos empreendedores ou de pequenos comerciantes para legalizarem o seu negócio. Se dentro da área do direito, por exemplo, a gente tomar isso como sendo uma demanda real de mercado, e aí, alunos, vamos começar a elaborar juntos projetos reais em que a gente consiga estruturar uma base para atender e sanar essa demanda. Então vamos ir a campo para entender qual é a demanda real dessas pessoas, como que a gente pode mobilizar recursos que a gente tem aqui para poder criar um projeto viável e sistemático que a gente consiga atender essa demanda que está aí, que está lá fora, né? Então não é nada fora do contexto que a gente já não tenha, mas é necessário a gente conectar problemas reais das pessoas normais que estão lá fora, sofrendo com esses problemas, com aquilo que a universidade pode oferecer como solução. E quando a gente conecta esses pontos, a gente então pode ter a elaboração de um projeto sistemático e pedagógico de ensino e de fomento à iniciativa empreendedora dentro da própria universidade. E portanto, a gente tem sanado um problema, né, de ensino e uma questão até de extensão, já que a gente consegue gerar um impacto real na comunidade, além de formar um futuro profissional com perfil empreendedor, por exemplo. Se nós pegarmos dois exemplos, por exemplo, um empreendedor que não passou pela escola, ou que não teve nenhum indicativo de educação empreendedora, nada. E se pegarmos um universitário que tem a chance de, pelo menos, entender, mesmo que não aprofundadamente, a estrutura do empreendimento, esse empreendedor que não teve uma educação empreendedora, qual que é a possibilidade de o negócio dele dar certo e qual é, para o universitário, o que amedronta mais, quais seriam as preocupações dele em se jogar no empreendimento ou se colocar como um empreendedor e iniciar a sua jornada empreendedora. Bom ponto também, professor. O que acontece? A pessoa que está empreendendo por necessidade ou porque ela realmente não conseguiu uma inserção no mercado ou foi mandada embora, ela vai conseguir ali criar soluções e alternativas de empreendimento um pouco mais simplórias, mas não de menor importância. Mas então a gente vai ver, nesse perfil que não teve tanto estudo, que não teve tantas oportunidades, empreendedores com um tipo de prestação de serviço mais simples, então relacionados à questão alimentar, muitos relacionados à questão da beleza, relacionados a pequenas vendas de menor porte. E isso tem um grande impacto econômico, inclusive, e um grande impacto social, já que essas pessoas elas estão criando sua própria oportunidade de emprego, elas estão resolvendo, elas estão se dando uma oportunidade de emprego e ali gerando alternativas de renda para ela. E isso é muito louvável. Um outro tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo por oportunidade, em que a pessoa não vai empreender tanto diretamente ligado a questões mais diretamente relacionadas a suprir necessidades básicas dela, Ela vai então empreender muito mais para que ela crie uma alternativa em que ela vai aplicar o conhecimento dela dentro de uma área de preferência dela. Então é um aluno, de graduação ou pós-graduação que então vai abrir uma consultoria, que então vai abrir um negócio para prestação de serviço de algum serviço específico. Por que para esses casos há uma pressão maior para que aconteça o sucesso? Porque, em tese, essas pessoas tiveram mais oportunidades, elas estão melhor formadas. E aí o sucesso, o alcance do sucesso, ele tem um outro peso comparado com aquela pessoa mais humilde que conseguiu empreender por necessidade. Aquela pessoa ela conseguiu resolver o problema dela, ela está ali vivendo a vida dela e fazendo a roda girar. Mas para um universitário ou pós-graduado, isso tem um outro peso. Como superar esse peso é que é a questão. E aí a fórmula, ou a solução é muito simples, fazendo.
né? Não existe sucesso sem fracasso, não existe erro sem acerto. Ninguém aprende a ler sem errar e sem falhar muitas vezes, né? E o que a gente vai tentar fazer é melhorar ao máximo esse perfil, né? Desenvolver ao máximo as competências desse perfil e, portanto, a educação empreendedora tem esse novo peso para que o número de vezes que se erre seja menor do que o número de fracassos que vai levar, então, ao sucesso dessa pessoa, né? E aí, novamente, o peso recai, então, sobre a educação empreendedora. Como que a educação empreendedora é o quê? Realmente como desenvolver as competências e as capacidades desses alunos para que eles consigam aumentar a sua chance de êxito e de sucesso ao empreender. Josiane, é muito clara a sua exposição, só que aqui na Universidade FUMEC, no âmbito do projeto de pesquisa que eu coordeno, nós temos discutido muito como promover a mudança do modelo mental. Porque certamente os professores de hoje não foram forjados a partir de um modelo mental de uma educação empreendedora. A maioria dos professores não tem perfil empreendedor e essa é uma realidade incontestável. Então, como fazer que esse professor passe a ser um professor de empreendedorismo, que estimule, que seja uma referência de empreendedorismo para os seus alunos? E aí esse é o maior desafio ainda do que a implementação da educação empreendedora em si. A minha sugestão é, olha, se essa é uma necessidade do seu aluno, professor, e se isso é uma demanda pela qual você está sendo pressionado, então vamos fazer junto. Vamos você ir aprendendo a se tornar um professor que ensina empreendedorismo e vamos, sim, aluno, aprender empreendedorismo ensinando o seu professor como fazer. A via é de mão dupla, tá? Enquanto o professor estuda técnicas e práticas para ensinar o empreendedorismo, aluno, vamos lá, vamos aprender isso e cada vez mais ensinar o seu professor como ensinar empreendedorismo. Empreendedorismo é experiência, é vivência, é prática, é resolução de problema concreto, é estudo de case, é simulação. Então, olha, a gente tem condição de fazer isso, a gente tem condição de fazer isso junto. Enquanto a gente está nesse momento de transição desse paradigma de uma educação mais tradicional para uma educação mais empreendedora, que a educação empreendedora é exatamente essa educação mais protagonizante, em que o aluno se torna o detentor do seu conhecimento e toma as rédeas da sua carreira, então vamos lá, professor, vamos aprender junto, né? Você não tem que agora saber ensinar empreendedorismo, mas você vai ter que ser o responsável por direcionar os esforços da sua instituição, né, para que dentro da sala de aula você aprenda ao fazer e ao ensinar empreendedorismo. Nesse momento de transição ou de crise, né, e a crise tem o viés da oportunidade, mas a gente percebe que no próprio estudante, quando temos uma economia efervescente e as coisas acontecendo de fato, as pessoas ficam mais animadas a empreender. Quando entramos aí nessa espiral, né, de crise, as pessoas querem se salvar de alguma maneira. E aí o pensamento sobre o concurso público ou um emprego, né, que seja minimamente seguro, acaba prevalecendo. Na escola, como é que a senhora acha que nós devemos discutir isso? Essa questão, crise, ameaça, oportunidade e os riscos, né, de empreender, como é que seria isso? Como é que se trata isso? Bom ponto, né? Olha, uma pergunta anterior a essa é a seguinte: qual é o seu perfil? Você, aluno, qual é o seu perfil? Você realmente tem um perfil que seria para trabalhar dentro de órgãos públicos? Ou você teria mais o perfil para trabalhar em grandes organizações? Ou você teria o perfil para poder protagonizar mais diretamente sua história e ser um empreendedor? Ou você teria o perfil para trabalhar em uma ONG? Né? Antes da gente questionar qual que é a pressão e o tamanho da crise sobre você, é necessário você posicionar qual é o seu perfil. Porque com crise ou sem crise, se você tem um perfil que não está no lugar, né, mais adequado, mais produtivo para você, fatalmente o seu nível de entrega, né, o seu nível de produtividade até não vai ser o mesmo. E a gente sabe que o mercado de trabalho, independente do contexto que a gente esteja falando, se tem uma coisa que ele preza é pela sua entrega. Se você
é uma pessoa que gosta muito de desafio, mas está num órgão público em que você fica engessado por conta da natureza dos processos daquele órgão público, dificilmente o seu potencial vai estar sendo usado dentro da sua capacidade. Portanto, a sua entrega ela não vai ser, tá, aquela que o órgão público estaria esperando. Então, a questão é muito anterior à crise, é muito mais de quantas pessoas reconhecem o seu potencial e o seu perfil e onde elas posicionam ele. Isso é um dado muito interessante das minhas pesquisas. Dois aspectos muito importantes que eu encontrei quando eu fui fazer pesquisa, entrevistando empreendedores, em que eu questionava para eles, olha, cadê? Por que você conseguiu sucesso? E eu pesquisei empreendedores de sucesso. E eles me respondem duas coisas. A primeira delas é, eu sabia o que eu amava fazer. E eu sabia onde estavam as oportunidades certas para eu poder me colocar lá. Eu queria fazer algo que eu fosse bom e que eu gostasse de fazer. E aí eu me posicionei estrategicamente para isso. E um outro elemento foi, eu sempre procurei ir fora, entregar mais, ir além. Né? E em momentos de crise, como o senhor falou, a questão da oportunidade pesa. E aí você está bem posicionado e sendo capaz de entregar mais, de se diferenciar nessa entrega, é o que realmente vai aumentar as suas chances de sobreviver e se destacar na crise. Certo? E cuidado, gente, muita gente em momentos de crise buscam segurança e se posicionam em situações em que a zona de conforto tende a indicar, né, que você realmente vai ter uma maior estabilidade. E muitas vezes isso pode ser uma grande armadilha, não só no curto prazo e você não conseguir de fato solucionar um problema da crise, mas no longo prazo você nunca chegar a realmente entregar o máximo do seu potencial e aí realmente vir a se destacar e encontrar sucesso profissional, independente da área, do contexto onde você esteja. Professora Eusiane, para terminar, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes, alunos e professores, uma ou duas dicas que são essenciais para que uma educação empreendedora seja estabelecida e tenha sucesso. Bacana. Dica número 1. Pessoal, vão a campo. Entendam do que a gente está falando. Então, se você é profissional da área do direito, vá até os problemas, os conflitos reais. Entenda o que aquelas pessoas estão querendo, por que aquilo acontece. Se você nunca for entender a dor daquelas pessoas, que vai ser, né, o seu público-alvo de atuação, seus futuros clientes, você nunca vai conseguir encontrar soluções reais para atender aqueles problemas. E a dica número 2, invista em você. Invista em você pra valer. Só você pode se ajudar. Ninguém vai poder tomar as rédeas da sua carreira e se desenvolver. Ou é você, ou é você. Tá? Então, voltando, dica número 1, entenda a dor do seu futuro cliente. Dica número 2, invista em você pra valer. Não faça só o arroz com feijão. Estivemos aqui com a doutora Eusiane Campos, doutora pela Universidade de Brasília, contribuindo, trazendo elucidações importantes a respeito do empreendedorismo. E ela veio exatamente para fazer uma palestra para o mestrado de Direito, falando sobre o desafio da educação empreendedora. Professor Gabrishi, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Obrigado, Eusiane, obrigado, professor Admir, e um abraço a todos os nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade, empreendam.